Oi, gente. Então, eu sou a Camila. Eu e o Rodrigo, a gente resolveu gravar o Pré-Química para vocês, porque muita gente reclamou de não estar conseguindo iniciar o estudo na disciplina de Química Geral Teórica por não ter as bases da química. Então, a gente vai tentar abordar uns conceitos iniciais de coisas que vocês precisam saber para seguir na disciplina. Pode falar, Rodrigo, se tu quiser se apresentar. Então, eu sou o Rodrigo, tem gente gritando aqui na rua, mas é isso aí, a gente vai dar uma revisão, né, um pré-química para vocês, que vai suprir a base, né, principalmente o pessoal que vem, não revisou, não veio direto do ensino médio, para dar um reforço aí no GT. Então, eu não sei se vocês já assistiram a live, né? Provavelmente devem ter assistido, eu espero, né? Mas só para dar uma geral aqui, a gente faz parte do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é financiado pelo MEC. E a gente produz atividades de ensino, pesquisa e extensão. E o Ajuda QGT, ele é um projeto ligado a ensino. Então, ele vai ser dividido em áreas, né? Como vocês têm o QGT, só que nós vamos disponibilizar listas, mais de uma lista por área, que é cada tema, né, que vocês vão estudar. Então, foca em QGT porque vai ser preciso esse foco aí bem direcionado. Então, só para a gente retomar alguns conceitos básicos, né? O que é um átomo, né? O átomo, ele é a unidade fundamental da matéria. Então, ele possui prótons, possui nêutrons, possui elétrons. E um átomo, ele precisa ser eletricamente neutro, né? E o que é um elemento, então? Então, o elemento, ele é definido por ter átomos de um tipo específico. Então, a palavra átomo é uma coisa genérica e um átomo específico constitui um elemento. Então, ele tem um número atômico próprio, uma massa atômica própria, como é o exemplo do oxigênio, que é um elemento. E uma molécula é quando átomos do mesmo ou de diferentes elementos se combinam através de uma ligação química, como a gente pode observar aqui átomo de oxigênio se ligando a dois átomos de hidrogênio. Isso é uma molécula. Vocês precisam ter esses conceitos separados na cabeça de vocês para a interpretação correta, né? Uma coisa que eu queria tratar com vocês são os íons, né? O que são os íons? São quando os átomos ganham ou perdem elétrons. É importante que vocês tenham bem certinho na cabeça de vocês que quem se movimenta no átomo são os elétrons. Então, não tem como um átomo perder próton, não tem como um átomo perder nêutron. Ele sempre perde os elétrons que estão na eletrosfera. Então, como eu comentei antes, um átomo ele é eletricamente neutro. Então, quando ele perde ou ganha um elétron, acaba tendo um desbalanço nessas cargas, né? Então, como por exemplo, se ele perder um elétron, a gente vai formar um cátion, que possui esse sinalzinho de mais aqui. Então, se Na é mais, então ele perdeu um elétron. Agora, por exemplo, a gente olhar o alumínio, que é a L, 3 mais, então significa que ele perdeu 3 elétrons. E um ânion é quando ele fica com uma carga residual negativa, porque ele ganhou um ou mais elétrons, como é o exemplo do cloro. O cloreto, ele tem uma carga negativa que é quando quando ele ganha, né, um elétron. E por que né, o sinal de mais e o sinal de menos? Porque, por exemplo, o elétron, ele possui uma carga negativa. Então, se o átomo perde os elétrons, significa que a maioria das cargas naquele átomo são positivas, porque ele tem menos elétrons do que prótons, e o próton, como a gente sabe, tem uma carga positiva. E o ânion é o contrário, ele tem mais elétrons do que prótons nesse átomo, então ele vai ficar com uma carga residual negativa.
E uma coisa que eu quero frisar com vocês, talvez não seja o foco nesse início da disciplina, mas que é importante para vocês conseguirem resolver alguns exercícios, entenderem, né, o que está acontecendo, é justamente essa parte da carga, né? Porque se a gente observar esses três elementos aqui, esses três íons, H+, Cl- e Ca2+. Então, H+, então significa que ele perdeu um elétron. Cl- ganhou um elétron. E o Ca2+ perdeu 2 elétrons, né? Então, se a gente observar, eles precisam formar, quando esses elementos vão se ligar, eles precisam formar uma molécula neutra. Então, preste atenção aqui na reação do HCl. Uma carga positiva para uma carga negativa formou uma molécula neutra. Então, ó, esse mais aqui indica com quantos íons ele precisaria se ligar, né? Então, por exemplo, ele tem uma carga positiva, então significa que para neutralizar essa carga positiva, ele precisa de uma carga negativa, que é esse 1Cl. Agora, se a gente for comparar com o cálcio, que eu esqueci de botar o 2 aqui, mas vamos olhar aqui para cima, ele tem duas cargas positivas. E para neutralizar isso, então a gente precisa de 2 cloros. Por isso que a gente forma uma molécula neutra, que é CaCl2. Porque o Cl, ele vai sempre ser Cl-. Só que a gente precisa adequar a molécula para ela ficar neutra. Só uma coisa, Camila, rapidinho. No caso do cloreto de cálcio, como o cálcio ele é um metal e o cloro é um ametal, vocês podem ver na tabela, né? Eles vão formar uma ligação iônica, na verdade. Então, não vai ser uma molécula. Nesse caso, a gente chama de sal, né? De retículo cristalino. Sim, Só para ficar com a nomenclatura correta. Mas que também é neutro, né? Pode continuar. Sim. Então, aqui, a tabela periódica é uma coisa que vocês precisam saber lidar com ela, porque vocês vão, né, utilizar ela durante o semestre inteiro, inclusive em outras disciplinas também. Então, normalmente, elas são autoexplicativas, né? Como, por exemplo, ela sempre tem uma legenda aqui, ó, um exemplo de um elemento, e aí indica onde fica o número atômico, que é o número de prótons, o símbolo químico, né, que é universal, o nome do elemento e o peso, né, que é a massa, que é prótons mais nêutrons. Então, ó, da esquerda para a direita, vocês vão observar os períodos, que é isso aqui, ó. As linhas são os períodos. E as colunas são os grupos. Então, aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio está no grupo 1 no primeiro período. E aqui embaixo, vocês podem observar, espera só sair ali o negócio, mas aqui embaixo tem uma legenda com as cores e o que é cada elemento, se é um metal alcalino, se é um não metal, se é um gás nobre. Então, isso vocês podem observar com mais calma, né? A gente vai disponibilizar os slides para vocês. Então, a parte de unidades de medida, né, a gente vai trabalhar, então, o que são as unidades? Elas medem as grandezas, que são, por exemplo, a massa, o volume, pressão, temperatura e energia. A gente mede essas grandezas com unidades de medidas, que são as mais conhecidas, né, a gramas, litros, no caso de volume, pode usar metros cúbicos, pressão, que tem maior quantidade de unidades diferentes, que pode ser atmosfera, bar, torricelli, milímetros por mercúrio, temperatura em graus Celsius ou Kelvin, energia em joules ou calorias, isso vocês vão ver nas próximas aulas, nas próximas áreas, aliás. Então, aí a gente tem, também temos os símbolos, né, que são os prefixos que eles, digamos assim, facilitam um pouco a representação de números muito grandes ou muito pequenos, né? Por exemplo, quando a gente tem ali a letra K, que representa quilo, significa 1000 vezes a unidade que a gente está lidando. Ou então a letra C ali, centi, significa
um centésimo, ou dividido por 100 da unidade que a gente está trabalhando. Eu aqui marquei as que são mais importantes, né? Primeiro, vocês vão ver que a GT é mais importante é quilo, cent e mili, né? Que são as mais importantes de vocês saberem. Vocês têm que saber que M significa mili, que é dividido por 1000, cent, que é dividido por 100, ou vezes 10 na menos 2, que é notação científica, né? Também. Para a faculdade em geral, a gente lida com essas, né? Em bioquímica vocês vão ver também bastante micro, né? Que é bastante visto, mas tenham mais atenção nessas unidades. Então aqui, só contextualizando, né? Dando exemplo, quando a gente está lidando com a unidade de gramas, 1 grama, 1 G. 1 kg é 1 quilograma, que é 1000 gramas, né? O quilo representa 100, aliás, 1000 vezes o que equivaleria a 1 grama. 1 mg, que é 1 miligrama, é igual a 10 na menos 3 gramas, né? Ou 1 grama dividido por 1000. E assim vai com as outras unidades também, por exemplo, volume, né? Tem 1 L, que é 1 litro, 1 kl, que a gente não costuma usar, né? Mas em tese seria 1 quilolitro, que é 1000 litros, e 1 ml, né? 1 mililitro, que é 1000 vezes menor do que 1 litro. Né? Daí que vem o mililitro, o ml, que a gente costuma usar bastante. E energia, então, a gente tem duas unidades principais, né? A unidade básica, né, do sistema de unidade, o mais utilizado para cálculos é joules, mas também calorias é uma unidade muito usada, principalmente na indústria de alimentos, para fazer medições biológicas também. E a gente tem aqui um kJ, é 1 kJ, um cacau aqui, né, embaixo, é 1 quilocaloria, às vezes representado com C maiúsculo também. Então aqui, né, para fazer a conversão, né, tu tem na parte de gramas, tu pode ter quilogramas, miligramas, tu tem um macetezinho rápido, que é, se tu vai transformar para uma unidade menor, tu multiplica por 1000, por exemplo, ou de uma menor para uma maior, tu divide por 1000. Por exemplo, 1 grama, quanto que equivale em quilogramas? Aí, como quilogramas é menor, a maior a gente divide por 1000. Então vai dar 0,001 quilogramas. E 1 grama equivale em miligramas, quanto? Aí tu multiplica por 1000, que vai dar 1000 miligramas. E assim tu pode fazer com volume também, né? Só multiplicar ou dividir por 1000. E pressão, aí depois eu vou mostrar como é que ocorrem as conversões. Mas essas são as pressões mais utilizadas. A energia também, a gente tem essas formas de conversão, né? Que uma caloria é 4,18 joules e a temperatura, o 0 graus Celsius, é 273 Kelvin. Deixa eu só comentar uma coisa que me ajudou a entender sobre essas conversões aqui de massa ou também de volume, que, por exemplo, tu sempre tem uma coisa que sempre tem que ter na tua cabeça é qual é menor e qual é maior, né? Tu tem que saber que o quilo é maior que a grama e que a grama é maior que a miligrama. Então eu sempre pensava, então se o quilo é maior que a grama, então ele tem que dar um número menor, porque vai caber mais gramas dentro do quilo. Eu não sei, mas para mim isso fazia muito sentido. Exato. Então agora a gente vai ver a regra de 3, né, que é o princípio básico, assim, o básico do básico do que a gente vai ver, acho que até o resto da faculdade, mas principalmente em QGT. Que é uma forma básica de se resolver as questões, né? Tudo pode ser resolvido com regra de 3. Se tu não lembra da fórmula ou do jeito, tu pode tentar usar a lógica da regra de 3. O que ela é? Ela é uma relação simples de proporcionalidade, onde tu sabe 3 valores e deseja se descobrir o quarto. Por exemplo, eu tenho a proporção ali de carro e pneu. Um carro precisa de 4 pneus, então a relação é 1 para 4, né? Um carro, 4 pneus. Então tu tem duas diferentes coisas, dois diferentes elementos, componentes, carro e pneu. E aí na coluna do carro tu sabe que é 1, que está relacionado com o número 4 na coluna do pneu. E embaixo tu vai colocar as variáveis. Por exemplo, quantos carros podem ser feitos com 8 pneus? Então, 8 pneus é a pergunta que eu já te dei. Então, tu coloca 8 embaixo na coluna do pneu
e aí tu só multiplica cruzado e faz ali 1 vezes 8 e dividido por 4, e aí chega na resposta de 2. Como o x, que é o que a gente descobriu, tá na coluna do carro, a unidade vai ser carro, então 2 carros. Aqui vocês podem tentar fazer tipo essas outras perguntas aqui para ver como é que funciona a regra de 3, né? Aqui um outro exemplo, né, para tentar contextualizar, porque às vezes é mais fácil a gente pensar em coisas que estão mais no nosso cotidiano, né? Eu dei aqui o exemplo da receita de um bolo. Então, para fazer um bolo são necessários 3 ovos. Então ali, tipo, a gente tem aquele modelo ali da regra de 3 que eu botei em cima, né? Unidade 1, unidade 2, ou composto 1, composto 2. Então ali na esquerda seria o bolo, e do lado ali na direita seria os ovos. Então, um bolo para 3 ovos. Essa é a proporção conhecida. E embaixo vai ser o que a gente quer calcular. Então, por exemplo, ali embaixo, quantos bolos são feitos com 18 ovos? Então, 18 ovos, a gente coloca na coluna do ovo, e aí multiplica cruzado. 1 vezes 18 dividido por 3. Então, a resposta vai ser 6. Está na coluna do bolo, 6 bolos. Entendeu? E assim tu pode fazer com as várias perguntas. É uma forma rápida de tu conseguir descobrir as coisas que têm uma relação proporcional. E assim é a estequiometria. É exatamente assim. Porque existe uma relação de proporção entre os reagentes. Uma coisa que eu queria ressaltar é que, por exemplo, assim, ó, vocês têm que relacionar qual a informação que vocês têm certeza. Então, vocês têm certeza que um bolo precisa de 3 ovos. Então, quantos ovos vai precisar para um bolo, entendeu? E o valor de ovos tem que ficar na linha do ovos, na coluna dos ovos. Não pode botar o 18 aqui, porque senão tu vai estar descobrindo quantos ovos tu precisa para 18 bolos. É importante vocês entender essa interpretação de como montar a regra de 3 para montar e achar o resultado certo. Exato. A gente pode colocar a regra de 3, ela tem uma utilidade muito ampla. Uma delas é a conversão de unidades, como a gente já viu. Se tu quiser converter quilo para grama, ou litro para ml, ou caloria para joule, assim por diante, e tu não souber, por exemplo, de não lembrar que quilo que é só multiplicar ou dividir por 1000, tu pode usar a regra de 3 para tentar resolver. Por exemplo, ali a primeira, quantos gramas equivalem a 32 quilogramas? Se tu fizer a regra de 3, tu vai descobrir ali que vai dar 32 mil gramas. Né? Volta um pouquinho, Camila. Quantas atmosferas, ATMs, equivalem a 890 milímetros de mercúrio? Daí o exercício vai te dar que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Essa é a proporção. Então daí tu coloca 890 na coluna do milímetro de mercúrio, isola o X e descobre que a resposta é 1,17 atmosferas. Se vocês quiserem, podem tentar as próximas atividades também ali para ver se vocês conseguiram acertar. Deixa eu só fazer um comentário que assim, ó, durante os slides vocês vão ver muitos exercícios com a resolução. Isso tudo a gente vai disponibilizar para vocês e vocês podem tentar fazer sozinhos e ver se dá certo. A gente não vai fazer tudo aqui porque vai ficar muito repetitivo e o vídeo vai ficar muito comprido. Então a gente vai fazer só alguns exemplos. Tá, e agora só um adendo, né, que é para tomar cuidado com a temperatura, porque a temperatura não tem uma relação proporcional entre as diferentes escalas, tá? Tu não pode fazer regra de 3 para converter, por exemplo, graus Celsius para Kelvin, porque elas não são proporcionais entre si, elas são escalas, elas são como réguas que não estão equivalentes, o zero de uma não é o zero de outra. Então ali, por exemplo, tu vai querer converter números de graus Celsius para Kelvin, tu vai ter que adicionar uma quantidade de graus, porque a escala Kelvin está 273 graus acima da escala Kelvin. Então, o zero, e esse é normalmente a base, o zero do grau Celsius é 273 graus Kelvin. Se tu quer saber 27 graus Celsius, quanto que equivale em Kelvin,
tu adiciona 273 unidades a mais e tu vai descobrir que em graus Kelvin é 300, que na escala Kelvin é 300 graus Kelvin. Isso vocês vão ver bastante na segunda área e também na parte de gases. Outra coisa importante, né, quando a gente está lidando com porcentagem. A porcentagem ela já traz em si uma proporção. Por exemplo, o que é a porcentagem? Ela indica a massa de cada elemento que existe em 100 partes do total, que pode ser de massa ou de volume. Então, por exemplo, porcento significa por 100, dividido por 100 do total. Então, ali o primeiro exemplo, 85% de água no arroz integral. Significa que é 85 dividido por 100. Ou a cada 100 gramas de arroz integral, que é o total, temos 85 gramas de água, né? É isso que a porcentagem está nos dizendo. 50% de água na batata frita. 50 dividido por 100. Ou seja, em cada 100 gramas de batata frita, temos 50 gramas só de água. 70% de álcool em água. Quando a gente faz solução de álcool 70, a gente ali significa que em cada 100 ml dessa solução, 70 ml de álcool estão dissolvidos. E o mais comum que a gente vê na farmácia, né, que é o soro fisiológico, que é uma solução 0,9% de NaCl, de sal, significa que em 100 ml desse soro tem 0,9 gramas de sal dissolvido. Então, daí vocês conseguem criar uma regra de 3. Eu não sei se é importante comentar agora que, não sei se perceberam que aqui é 100 ml e aqui é gramas, né? Mas é porque a densidade da água ela é 1, então, aproximadamente 1, né? Bem próximo. Então, seria 100 gramas de água e 100 ml de água teriam o mesmo peso, né? Sim, tem diferentes unidades de porcentagem. Tem porcentagem massa-volume, massa-massa e volume-volume também. Então ali eu botei esse modelo para criar uma regra de 3 a partir da porcentagem, né? Então vocês podem testar com esses exemplos que eu dei, né? Então se a gente sabe que 85% de água no arroz integral, qual a quantidade de água em gramas que há em 1 kg de arroz? Ou seja, se 85 gramas de água estão em 100 gramas de arroz integral, 1 kg de arroz, que é 1000 gramas, equivale a X. Então, tu faz a regra de 3, multiplica e vai descobrir que em 1 kg de arroz temos 850 gramas de água. E aí é importante lembrar que de um lado temos a água, né, o que a gente quer descobrir, e do outro o total, que é o arroz, inclui a água também. Se tu quiser, por exemplo, calcular quanto de álcool tu precisa para fazer 2 litros de solução de álcool 70%. 70% significa que tem 70 ml de álcool puro em 100 ml da solução, do total. Então, em 2.000 ml, que é 2 litros, a gente tem quanto? Faz a regra de 3, 70 vezes 2.000. Nossa, acho que está errado. Aqui tá errado. Depois a gente arruma para entregar para vocês. Mas é 70 vezes 2.000 dividido por 100 e a resposta vai ser 1.400. E aí vocês podem testar com os outros exercícios também, né? Ali é importante falar no exemplo do sal, no número 3, né? Que as porcentagens das substâncias que compõem o total, por exemplo, o soro, ele é o total. Ele é a água e o sal dissolvido. Então, se tu tem 0,9% de sal em água, significa que tu tem de sal no soro, tu tem 0,9%, e de água tu tem 99,1% de água, entendeu? Tu sempre tem que fechar 100. Se tu tem 2 compostos, a soma das porcentagens dele vai ter que fechar 100. E agora, né, outra coisa que a gente também pode criar a partir de uma regra de 3 é a partir das unidades compostas, que são unidades com uma divisão. Por exemplo, a densidade, ela é dita, a unidade que mede a densidade, ela é uma divisão, é gramas
por centímetro cúbico, ou gramas por ml. A concentração de substâncias dissolvidas também é uma unidade que é composta, é gramas por litro. Então aí tu já tem uma relação, porque essa divisão já é uma relação entre um e outro. Por exemplo, eu tenho a densidade do mercúrio, ele é 13,6 quilogramas por litro. Ou seja, em 1 litro de mercúrio, tu tem 13,6 quilos. Aí tu já começa a proporção, 13,6 quilos para 1 litro. Quanto que teria para 2 litros, para 3 litros? Entendeu? Daí tu cria essa relação. Concentração é a mesma coisa. Se tem uma solução de sal com concentração de 5 gramas por litro, esses 5 gramas por litro significa que em 1 litro da solução temos 5 gramas de sal. Então tu já tem uma relação de regra de 3. 5 gramas de sal para 1 litro. E aí tu consegue descobrir quanto que tu precisaria para 2, 3, 4 litros, entendeu? Então aqui eu deixei alguns exercícios, né, tipo, para testar essas coisas. Isso aí já é conteúdo, a parte de densidade até que não, mas a parte de concentração já é meio que conteúdo de soluções, que já dá para ser resolvido com regra de 3, tranquilamente. Mesmo que vocês não saibam as fórmulas. Por exemplo, quantos quilogramas há em 2 litros de mercúrio, sabendo que sua densidade é 13,6 quilogramas por litro? Então a gente sabe, 13,6 quilos equivale a 1 litro. Para 2 litros, X. X é igual ao dobro, né, que é 27,2 quilogramas de mercúrio. Aí volta lá na questão 2. Daí, quantas gramas há em 500 ml de mercúrio? Ó, aí ele deu 500 ml, né? Tu tem ali, tu sabe, 13,6 quilogramas para 1 litro. Só que agora, como ele deu a informação em uma unidade diferente, que é em ml, a gente vai precisar fazer aquilo que eu comentei antes, que é converter. 500 ml equivale, se tu for converter, né, vai dar 0,5 litros. E é importante eu frisar para vocês que as colunas, né, tipo, tu tá vendo volume de um lado e massa de outro, elas precisam estar na mesma unidade certinho. Se tu vai trabalhar com litros, trabalha sempre com litros. Não adianta tu misturar litros com ml, que vai dar errado, tu vai dar um resultado alterado demais. Da mesma forma, ali o teu X está embaixo do 13,6 quilogramas, o teu X, a resposta do teu X vai dar em quilogramas, entendeu? Porque ela vai sempre seguir a mesma unidade. Então tenha atenção nisso, né? Mas aí, se tu fizer 0,5 vezes 3,6, tu vai descobrir que em meio litro tem 6,8 quilos de mercúrio. Daí, se vocês quiserem, podem ir testando os próximos exercícios também, para já fixar esse conteúdo. Uma coisa também, só para mostrar que tu deixou aqui, né, nos slides, diferentes formas de fazer essas conversões e chegar no resultado correto, né? Então, vocês olhem com calma. Tá, então agora a gente vai chegar mais na parte de química mesmo, né? Que a gente vai começar com estequiometria, mas muita gente vem do ensino médio e não entende, né? Não sabe nem o que é o mol. Então, o que é o mol? Ele é uma unidade de medida química. E ele expressa uma quantidade de matéria, né? Então, por exemplo, aqui que está escrito, como se fôssemos nos referir à palavra dúzia. Uma dúzia são 12 ovos, né? Então, assim, o que é um mol? Um mol, ele é 6,023 vezes 10 na 23 átomos, moléculas, partículas. Ele também, um mol também equivale à massa atômica ou à massa molar de um elemento na tabela periódica, como, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio tem massa 16 gramas por mol. Então, o que significa? Que em 1 mol tem 16 gramas de oxigênio. Também 22,4 litros na CNTP, isso aqui é importante para a terceira área, né, Rodrigo? Para a terceira área, não para gases. Isso. Que são as condições normais de temperatura e pressão, né? Que é 0 graus e 1 atm. Isso aqui, vocês saberem relacionar o
mol com as coisas é muito importante para a estequiometria. Porque se vocês não souberem fazer as relações certinhas, vocês não vão conseguir seguir nos exercícios. E o mol, na verdade, ele é uma unidade que serve para facilitar as coisas na química. Porque às vezes tu tem uma relação entre diferentes compostos, né? Que vai, por exemplo, ser 2,3 gramas para 5,8 gramas, entendeu? Então, tu consegue facilitar essa relação, às vezes transformando tudo em mol. 1 mol reage com 2 mol, ou 2 mol reagem com 3, e aí assim vai, entendeu? Tu não precisa lidar com massa e fazer várias e várias conversões. A proporção entre mols é muito mais fácil. Daí, vamos pensar, né? Por exemplo, quantos gramas tem 1 mol de água? Como a Camila falou, daí tu pode calcular, a água é um composto, H2O, tu pode calcular ali, tu tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tu vê a massa atômica de cada um e soma ela, e aí tu vai dar 18 unidades atômicas. E como a Camila falou, isso pode ser 1 mol, né, pode ser transposto para gramas. Então, em 1 mol de água, temos 18 gramas. Aí, se tu quiser calcular quantos mols há em 42 gramas de água, como que tu consegue descobrir isso? Então, aí vem a proporção, a regra de 3. Lembra que a unidade gramas por mol é uma unidade composta, então daí tu já consegue uma relação. Gramas por mol, 18 gramas massa para 1 mol, né? Molaridade ali. Então, tu tem 42 gramas vão ser para quanto? Né? E daí tu consegue isolar o teu x e vai dar 42 dividido por 18, que é igual a 2,33 mols de água. Essa regra de 3 também sempre surge com uma pergunta, né? Quanto que eu tenho em 42... quantos mols eu tenho em 42 gramas de água? Se em 1 mol tem 18 gramas, quanto que vai ter 42? Né? Tu pode sempre tentar pensar dessa forma, para montar a tua regra de 3. Daí, se vocês quiserem, podem tentar resolver os outros exercícios, né? Lembrando que sempre tem mais de uma forma de converter, né? De fazer a regra de 3. Mas vou deixar aí para vocês tentarem resolver. Só para constar que para quem está com dificuldade nessas relações do mol, é muito importante que vocês façam esses exercícios, porque eles são a base da base da base da base. Vocês têm que aprender a fazer essa relação para depois partir para exercícios que são mais complexos, como o da prova, né? Que abordam outros pontos também do conteúdo. Aqui está a resolução dos exercícios para você fazer. Tá, aí é só meio que uma dica, que na verdade às vezes a gente vai ter que transformar mols em gramas e vice-versa de uma forma muito frequente, de uma forma muito rápida, né? Isso não só em QGT, no curso inteiro. Então é bom a gente às vezes usar a fórmula, né? Que é para facilitar. Então tu tem ali, o exercício te deu 22 gramas de CO2. Precisa transformar em mol. Então, às vezes, em vez de fazer a regra de 3, tu pode só usar a fórmula, né? Ou só lembrar que para converter gramas para mol, tu divide pela massa molar. Então, 22 gramas de CO2 divide pela massa molar, que é 44, vai dar 0,5 mol. 38 gramas de zinco divide pela massa molar, 0,58 mols. E assim vai. Vocês podem fazer, eu recomendo, né? Vocês fazerem esse exercício, né? Pegar vários elementos, vários compostos, em gramas e transformar para mols, só dividindo pela massa molar, porque daí você já batem o olho e já ficam ligeiro nisso, nessa conversão. E do mesma forma embaixo, né? Você tem ali embaixo a quantidade de mols de elementos, de compostos, você transforma em gramas só multiplicando pela massa molar. Né? Tem ali 0,6 mols de água, vezes 18, dá 10,8 gramas. E assim vocês vão fazendo. Treinem isso, né? Que daí vocês vão ficar ligeiro na conversão. E daí é menos uma coisa para ficar quebrando a cabeça no meio de um exercício complicado. Já fica automático. Pode passar. E essa fórmula aqui, ó, a única coisa é que tu, ó, por exemplo, para transformar em massa, tu passa a massa molar para lá e multiplica pelo número de mol. Então é a mesma coisa que uma regra de 3, né? Só que a gente fala a fórmula.
Mas eu prefiro pensar desse jeito aqui do que da regra de 3 em si. Claro que esse jeito aí é um pouquinho mais avançado, né? Então pode ser que você se perca, né? Então faz Sim. do jeito que for mais calmo nisso. Com o passar do tempo, que vai ficando mais rápido, pode passar para a fórmula. São tantos exercícios também que a pessoa acaba gravando, né? É. Então agora vamos falar sobre o balanceamento de reações, que também muita gente não sabe fazer, né? Mas o que é o balanceamento de reação? É quando tu vai ajustar os coeficientes dos elementos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, N2 mais 3H2 formando 2NH3. E qual é a lei que rege, né, o balanceamento das reações? É a lei da conservação de massas. Então, o que isso significa na prática? Se eu tenho 2 nitrogênio aqui, depois da seta, eu também tenho que ter 2 nitrogênios. Se eu tenho 6 hidrogênios, depois da seta, eu também preciso ter 6 hidrogênios. Né? E é importante que ó, esse aqui da frente é o coeficiente estequiométrico e ele indica os mols, né? A quantidade de mol. Então, se não tiver nada, é porque é 1. 1 mol da molécula N2. 3 mols da molécula H2. 2 mols da molécula NH3. Mas as quantidades do elemento, né, se multiplicam. Por exemplo, aqui eu tenho 3 hidrogênios, mas como eu tenho 2 moléculas de NH3, então na realidade eu tenho 6 hidrogênios, porque a gente vai multiplicar aqui 2 vezes 3 dá 6. Como fazer esse balanceamento, né? Então existe um macetezinho que é o macho, que provavelmente vocês já devem ter ouvido, mas é a regra, né? Por onde tu vai começar a balancear. Então, normalmente tu começa pelos metais, depois pelos ametais, carbono, hidrogênio e por último o oxigênio. Aqui tem alguns exemplos que a gente não vai fazer, mas tem a resolução para vocês tentarem fazer sozinhos. Tá aqui a resolução, vocês tentem e olhem. Então, agora aqui a gente já está se encaminhando para o final, né, da nossa aula e a gente propôs esse desafio para meio que tentar juntar o máximo de coisas que a gente viu, né? Então, vamos lá. Balanceie a reação química e resolva as alternativas. Então, tá aqui a nossa reação. Ela não está balanceada. E uma coisa que eu já quero aproveitar para dizer para vocês é que em todos os exercícios em que tiver uma reação química, vocês têm que conferir se a reação está balanceada. Se vocês não balancearem a reação, vocês vão errar, porque vocês vão errar essa proporção aqui, ó. Como aqui, por exemplo, tem 1 mol de N2 reagindo com 3 mol de H2. Se vocês não balancearem isso, se não estiver correto, a relação de vocês vai estar errada e vocês vão chegar no resultado errado. Por isso que o balanceamento é muito importante. Então, letra A. Quantas gramas de L2SO4 são formados com 2,5 mol de H2SO4? Vamos primeiro balancear aqui, ó. Macho, né? Então, nós começamos pelos metais. Então, começamos pelo alumínio. Vocês vão ter que ignorar o resultado que está aqui para a gente poder fazer a lógica, né? Mas a reação, eu vou voltar lá. A reação, ela é AlOH3 e aqui é Al2SO4 3. Então, vocês veem que aqui a gente tem um alumínio e aqui a gente tem 2. Então, o que a gente tem que fazer para deixar a mesma quantidade de alumínio dos dois lados? A gente tem que acrescentar um coeficiente 2 aqui, porque esse 2 vai multiplicar o alumínio, e aí vai ser 2 alumínios aqui e 2 alumínios aqui, correto? 2 e aqui 1, porque a gente não vai botar nada. E aí depois são os ametais. Então vamos começar aqui pelo enxofre. Aqui nós temos, na realidade, o SO4 a gente utiliza, tenta utilizar como inteiro, né? Porque é um íon. Então aqui a gente, quantos enxofres a gente tem aqui, né? A gente tem um. Só que na realidade, esse íon ele está multiplicado por 3. Então a gente tem 3 enxofres. E aqui quantos a gente tem?
A gente tem um só. Então, a gente tem que pôr um 3 aqui na frente. Então, agora, para balancear o hidrogênio, a gente botou um 3. Na realidade, esse 3 está multiplicando a molécula inteira. Então, para balancear o hidrogênio, que é o próximo, né? O oxigênio fica sempre por último. A gente tem um 3 que está multiplicando aqui, ó. Então, aqui tem 6. Só que a gente não pode esquecer que aqui também tem hidrogênio. Então, aqui tem 3 que está sendo multiplicado por 2. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Mais 6 dá 12. Então, que número a gente precisa pôr aqui na frente para que tenha 12 hidrogênios deste lado da reação? O número 6, porque o 6 multiplicado por 2 vai dar 12. E aí agora a gente confere para ver a quantidade de oxigênios que tem. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui nós temos 4 multiplicando por 3, 12, mais 6, 18. Então, significa que está balanceado corretamente a nossa reação. Então, ali na letra A, quantas gramas de sulfato de alumínio são formados com 2,5 mols de ácido sulfúrico, de H2SO4? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é a proporção entre mols, que é esse coeficiente que a Camila colocou quando balanceou. Então, a gente está querendo saber o quê? Né? A quantidade de gramas de sulfato de alumínio, daquele da direita. E aí a gente sabe que a proporção entre ele e o ácido sulfúrico, que a questão também está perguntando, é 3:1. Então a gente já deixa essa proporção embaixo, 3:1 mols, né? Aí embaixo a gente coloca que está perguntando, que é de ácido sulfúrico 2,5 mols, coloca ali embaixo no ácido sulfúrico, e o que a gente quer saber é do sulfato de alumínio, que é X. Só que a gente quer saber é gramas. Então olha ali, ó, olha a proporção, tá tudo em mol. Então o X, a resposta vai ser dada em mols, tá? Então não vai ser a resposta final, a gente ainda vai ter que fazer uma conversão. Mas aí, para a regra de 3, tu faz a multiplicação 2,5 vezes 1, dividido por 3, e vai dar 0,833 mols de sulfato de alumínio. Sempre que vocês calcularem qualquer coisa, parem e pensem. Tá? Que unidade é essa? O que é isso que eu calculei? Né? Tentem pensar que número é esse. O que ele te diz? Então, aqui nesse caso é mols, e aí para transformar em gramas, é só multiplicar pela massa molar do sulfato de alumínio, que nesse caso aqui eu já dei é 342, mas se tu quiser calcular ali, né, é só contar a massa atômica do alumínio, do enxofre e do oxigênio. E a resposta final vai ser 285 gramas. Aí agora a gente tem quantas moléculas de H2SO4 são necessárias para formar 2 mols de Al2SO4, 3. Né? Então, agora a gente está perguntando moléculas, e aí entra na jogada, tu tem que saber o número de Avogadro, né? Que é aquele 6,02 vezes 10 na 23, que é de partículas, nesse caso é moléculas. Então, primeiro tu começa sempre com a proporção estequiométrica, né, dos coeficientes. De novo, a gente está lidando com ácido sulfúrico e sulfato de alumínio, né, 3:1. Então, a gente quer saber para 2 mols de sulfato de alumínio. Coloco 2 mols embaixo do sulfato de alumínio e coloco X. Se calcular a regra de 3 aqui, a resposta vai ser 6 mols, né? Porque está tudo em mol ali. Então, vai dar a resposta em mols. 6 mols de sulfato de alumínio. Agora, falta descobrir o que a questão está pedindo, que é moléculas. Então, lembra que a Camila falou que em 1 mol temos 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Se em 1 mol a gente tem isso tudo de moléculas, quanto que a gente vai ter para 6 mols? Vai ter X. Então, daí tu faz ali a regra de 3, multiplica 6 vezes o número de Avogadro e vai dar a resposta final, que é 36,12 vezes 10 na 23 moléculas. Só que é comum a gente usar em notação científica apenas uma unidade antes da vírgula, né? Uma casa decimal antes da vírgula.
Então, daí, nesse caso, eu recomendo que vocês assistam a parte lá de notação científica, né? Tem o vídeo da calculadora científica. Deixem sempre com uma unidade antes da vírgula. Então, nesse caso, a vírgula foi para a esquerda, tu aumenta aquele exponencial do 10. Então, fica, em vez de 36, fica 3,612 vezes 10 na 24 moléculas. E aí a última questão, que é a letra C. Quantos gramas de ácido sulfúrico são necessários para formar 19,3 vezes 10 na 20 moléculas de água? Tá, agora ele está perguntando do quê? Do ácido sulfúrico e da água. Então tu tem que pegar a proporção, né, dos dois. Aí tu olha ali embaixo, qual que é a proporção dos dois? É 3 para 6. 3, os números vermelhos ali, 3 mols para 6 mols de água. Então, se tu pode fazer de várias formas, né? Tu pode começar por aí, né? Ou tu pode pegar e transformar aquela quantidade de moléculas de água em mols, né? Se tu sabe que para 1 mol tu tem 6,0202 vezes 10 na 23 moléculas, 19,3 vezes 10 na 20 vão ser quantos mols? Faz a regra de 3, multiplica e descobre que é 0,0032 mols de água. E aí, ali embaixo eu coloquei a notação científica, mas pode colocar esse número com zeros também, né? Coloca ali. Se tu tem essa quantidade de mols de água ali, quantos mols são necessários para formar essa quantidade sendo de ácido? Aí tu faz a regra de 3 e descobre que tu vai precisar de 1,6 vezes 10 na menos 3 mols de ácido sulfúrico. Só que não é isso que a questão está perguntando ainda, né? A questão está perguntando em gramas. Então, tu ainda vai transformar essa quantidade de mols em gramas. Como? Multiplicando pela massa molar e tu já tem ali, que é 0,1571 gramas de ácido sulfúrico. E é isso. Sempre tenham noção do que a questão está pedindo e quando tu chegar na resposta final, confirme se é a unidade mesmo, né? Porque às vezes não é. E a professora talvez não considere, às vezes, né, que tu fez todo, tu errou a sua unidade. E isso é só uma palhinha, um spoiler do que é estequiometria, que é esse monte de relação que tu precisa fazer para resolver apenas uma alternativa, né? E é aí que demonstra o conhecimento de vocês. Vocês têm que saber fazer as relações. Que 1 mol é 6,02 vezes 10 na 23 átomos, moléculas e partículas, que é a quantidade da massa molar da molécula em questão, que é 22,4 litros na CNTP. Essas coisas vocês têm que saber relacionar para poder resolver os exercícios. Vocês veem que vocês precisam fazer várias regras de 3 até chegar no resultado final. E aqui são uns recadinhos, né, que a gente tem para o pessoal começar o semestre, né? E se você se lembra de notação científica, a resposta por não revise, porque isso vai aparecer, precisa entender até para o resto do curso. Estudar calculadora científica, porque os erros estão ligados à pessoa não saber usar, né? Então a pessoa digita as operações erradas e acha um resultado errado. Não procrastinar, porque a cadeira tem muito conteúdo, depois vocês não conseguem recuperar o tempo perdido, né? Vai chegar a prova, vocês não vão conseguir estudar tudo a tempo, se não seguir um estudo constante, né? Resolver os exercícios da apostila, porque fazendo eles vocês vão descobrir quais as dúvidas vocês têm e vão também interiorizar o conteúdo que vocês estão vendo, né? Não ter vergonha de perguntar, porque ninguém nasce sabendo tudo, então pergunta para os colegas, pergunta para o PET, pergunta para os professores, pergunta para os monitores, não precisa ter vergonha de não saber as coisas, porque a gente entra na faculdade assim mesmo e sempre que a gente faz uma cadeira diferente é um assunto novo, a gente não tem como saber, então tem que perguntar. Não desistir da cadeira, porque se tu desistir dela agora, tu vai ter que fazer ela de novo. Vai ter que fazer ela semestre que vem e ela não vai ficar menos difícil semestre que vem. Vai ser o mesmo nível de dificuldade. Então tenta agora, não desiste. Usa a oportunidade que tu tem. Participa das aulas que a gente faz, porque a gente tenta fazer tudo para facilitar
a informação para vocês entenderem de uma maneira mais simples. Tentar também, a gente tenta usar uma linguagem mais simples, a gente tenta indicar para vocês o que vocês têm que fazer, para onde vocês têm que seguir, e vocês nunca podem se esquecer que vocês são capazes, são suficientes, nunca duvide disso, porque às vezes as coisas ficam difíceis e a gente fica, nossa, eu sou um burro, eu sou uma merda, eu nunca vou conseguir. Não façam isso. Vocês são capazes, vocês vão conseguir, com certeza. Como muita gente conseguiu até agora, por que só tu não vai conseguir? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Eu acho que é isso aí, tudo que tu falou, né? Não desistam e confia que dá certo, né? Confie na gente também. A gente vai tentar facilitar todo o processo. Siga a gente nas redes sociais. Deem um like, um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e era isso. Então tá, gente. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso e sobre qualquer coisa, nos procurem que a gente vai, na medida do possível, né, tentar ajudar vocês como der. Tchau, gente. Tchau, tchau.